Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Desde a Grécia Antiga, os corpos, as formas humanas e a simetria eram admirados. Não por acaso os deuses da mitologia eram imaginados como humanos, com um físico perfeito, de acordo com os padrões da época, é claro. Atualmente, a busca pela beleza, força e resistência pode se relacionar a objetivos distintos. O fisiculturismo, por exemplo, é uma prática que visa o desenvolvimento dos músculos corporais a partir da hipertrofia muscular, ou seja, aumento no volume da massa muscular. Quem se dedica a essa rotina não passa apenas 40 minutos por dia na academia, fazendo treino. A rotina começa logo na primeira refeição do dia e só acaba, claro, na última. Hoje o Começo Conversa está recebendo um amante dessa forma de viver. Ele tem 36 anos, já participou de 5 competições. O atleta é casado, sua esposa inclusive já praticou a modalidade esportiva e hoje cursa nutrição. O profissional em educação física e personal entrou na academia na adolescência, espelhado no irmão e alguns amigos. Depois disso, nunca mais deixou de se interessar pela musculação e foi onde se apaixonou pelo fisiculturismo. Daqui a pouco você vai saber quem é o nosso convidado muito especial de hoje, não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela FUNEC e retransmitida pela TV Sistec e Supercanal TV. Também disponibilizado pelas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo com o convidado de hoje, Alto Rosa, que é fisiculturista. Alto, seja muito bem-vindo aqui ao Começo Conversa. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. Halterofilismo e fisiculturismo, qual que é a diferença? O halterofilismo, hoje um esporte olímpico, é uma modalidade de levantamento de peso. E o fisiculturismo é o culturismo do corpo. Então, o halterofilismo é para os atletas que querem levantar muito peso, dividido com suas categorias. E o fisiculturismo é simplesmente o corpo. O corpo. Aí a gente pode falar que o fisiculturismo vai tratar de exercícios mais particulares, é isso? São exercícios totalmente específicos, né? Específicos, tipo de músculo. Já que o atleta tem que se condicionar, está fazendo o trabalho de ganho de massa muscular, tem que estar corrigindo seus pontos fracos. Então, é o treinamento voltado de musculação, voltado para a modalidade do esporte, de acordo com a necessidade de cada um. Tá, você já falou aí que o halterofilismo é um esporte olímpico, inclusive, né? Sim. O fisiculturismo é um estilo de vida, nós estamos falando aí de beleza, nós estamos falando de esporte também. Nós estamos falando dos três. É um estilo de vida, porque a partir do momento que o atleta resolve levar essa vida, ele tem que abdicar de muitas coisas. Então, é um estilo de vida. Ele é um esporte, o fisiculturismo hoje é um esporte, ainda não um esporte olímpico, está tendo aberto uma categoria só que está para se tornar olímpico. E também tem como estar cuidando da saúde, por mais que seja o período de competição, tem alguns momentos mais que pode danificar o físico, alguma coisa assim, mas é um esporte saudável que envolve a musculação. A base do esporte é a musculação. Musculação. Nós, aqui na chamada, já falamos que você tem uma ligação com a academia desde criança, aí por conta de irmãos, de amigos, né? Sim. Que você teve como modelo, mas e o fisiculturismo? Quando é que você começou Então, eu se identificou com essa modalidade? Eu entrei na musculação na minha adolescência, espelhando no irmão mais velho, há 20 anos atrás. Então, a gente não tinha tanto conhecimento igual nós temos hoje, por rede social, por essas coisas. O que veio me chamar mais atenção com relação ao esporte é de 2009, 2010 para cá, onde eu já tinha um tempinho que estava, aí já começa a ter um ganho a mais de massa muscular, começa a acompanhar mais atletas, começa a entender o que é o esporte. Foi quando eu me apaixonei, foi quando eu me tornei adepto exclusivamente à dieta, porque a base do fisiculturismo é a dieta. Isso em 2000 e? 2009, 2010 para cá. Quando eu falar que você está há 11 anos já com... Como levando esse estilo de vida, sim. Tá, e você já participou de 5 competições, foi isso? 5 competições. E como é que foi o resultado? O primeiro campeonato que eu participei foi em 2014. Foi um campeonato no qual eu estava começando, estreando, mais para ter conhecimento, para a realização até então do suposto sonho. Aí os 3 primeiros campeonatos que eu disputei, esse 2014 foram 2, foram mais por experiência mesmo. Não tive resultados assim de pódio, de nada. Em 2016,
foi quando eu participei de mais um, onde eu fiquei em terceiro colocado. Foi numa Copa, inclusive, aqui em Manhuaçu, na cidade de Manhuaçu. Foi quando eu mudei de categoria, que para mim já foi uma evolução no esporte. A gente vai avançando de categorias, porque o físico da gente vai melhorando isso, então para a gente já é uma vitória. De 2016 para cá, que eu tinha dado uma parada, começava a fazer uma preparação, aí devido a alguns problemas do nosso cotidiano, sempre no final do ano eu interrompia minhas preparações. E antes da pandemia, eu comecei a fazer mais uma preparação, falei, não, dessa vez agora vai. Aí enfrentamos pandemia, enfrentamos tudo, mas aí graças a Deus esse ano eu consegui voltar aos palcos novamente. Muito bem. Aí esse período de pandemia você ficou afastado? Aí, competição pelo menos? Não teve competição, eu consegui manter minha preparação. O período da pandemia ele teve um lado muito ruim, não só para o esporte, né? Foi um problema mundial, mas para mim eu usei ele como uma força. Devido aos problemas de trabalho, de fechar as academias, da gente não poder trabalhar, eu precisava arrumar alguma coisa para a mente estar boa. E eu usei a minha preparação em prol disso. Então foi o que segurou a onda para mim. Você falou em categorias, Sim. Aí eu me lembrei aqui do MMA, né? Boxe, tem lá peso pena, peso leve, é mais ou menos nessa linha? É mais ou menos isso. Tem as categorias que são subdivididas por somente altura, e tem algumas categorias que são altura e peso, e tem a categoria que é somente o peso. Aí é de acordo com o biotipo de cada atleta que ele vai encaixando nas categorias. Aí você está em que categoria? Hoje eu consigo disputar duas categorias, que são altura e peso, porém, uma categoria eu posso ficar num peso um pouco maior do que a outra, mas é mais ou menos próximo o peso das duas categorias que eu consigo participar. Bacana. E o que te motiva no fisiculturismo? Superação. Superação? Superação. A rotina é violenta, né? Eu exclusivamente falar da rotina, é muito difícil, eu entendo que é, mas para mim hoje em dia não se torna tão difícil mais. Tá, mas é alguém que está chegando agora e você tem que falar para ele como é que é a rotina. É literalmente um estilo de vida, ele tem que abdicar de praticamente tudo da vida dele, ele tem que levar aquilo ali para a vida dele, é viver 24 horas. O que você não faz, por exemplo, que um jovem faria normalmente, por exemplo? Principalmente nesse momento, se a gente estiver em preparação para o campeonato, eu não posso perder noite de sono. Tem que dormir bem. Tem que dormir bem. A vida de um atleta seria basicamente treinar, comer e descansar. Nada de uma cervejinha gelada? No momento de preparação, impossível. Balada? E esquece. Pode esquecer Impossível, impossível. Quantas horas de sono? Eu consigo dormir umas 8 horas de sono. Mas você dorme bem, naturalmente, ou tem ajuda eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu tenho problema às vezes com insônia por ansiedade. Principalmente quando vai se aproximando dos campeonatos. Eu fico sem dormir, que são coisas que me atrapalham. Mas, no mais, eu tenho uma boa noite de sono. A sua esposa já praticou fisiculturismo? Sim, ela já competiu uma vez, em 2017. Tá, e hoje ela faz nutrição? Ela está terminando o curso de nutrição. É bacana. Eu fico imaginando que isso, de certa forma, soma aí com certeza. Trabalho. Porque ela, por já ter vivido, ela entende meus momentos de mau humor, meus estresses. Então, está sempre do lado ali, para dando suporte. O fisiculturista, ele normalmente fica mal-humorado? 99%. É mesmo? É porque as dietas, os períodos que a gente vai ficando sempre mais, vai privando as nossas alimentações. Então, quando a gente vai chegando em finalização, tende só de ir tirando as calorias, reduzindo os alimentos, então mexe com o sistema do corpo todo, principalmente o sistema hormonal. Então, assim, tem atletas que conseguem levar na tranquilidade, mas tem alguns que não suportam. Eu estou imaginando que essa rotina, porque imaginando que no dia a dia, por exemplo, você precisa de músculo, Sim. Então você precisa também de ingerir calorias, Sim. Deve ter suplementos, toma Sim. algum tipo de suplemento. Sim. Mas quando vai chegando perto da competição, por exemplo, às vezes você precisa ficar até sem tomar água, precisa perder líquido, é isso? Exatamente. Isso é na finalização mesmo, isso é na última semana. Quando já está próximo ao campeonato, que aí tem um problema que, na verdade, não é nem fala desidratar, a gente fala hiperidratação. É um ciclo de água que faz de acordo com a necessidade do atleta. Isso aí quem avalia é o preparador, né? Tem dia que toma muita água, depois vai tirando gradativamente. Tem casos que atletas precisam ficar até 2 dias sem tomar água. Eu, nessa minha última preparação, eu não precisei zerar a água, não. A gente diminui. No dia, praticamente, só molha a boca, mas assim, o consumo de água ele é bem reduzido. Isso em função de quê? Na hora de fazer a apresentação lá,
está tudo perfeito. Isso, porque a gente chega num determinado condicionamento que o percentual de gordura fica muito baixo. E o que fica por cima da musculatura, entre o músculo e a pele, são somente água. Então, esse processo de desidratação é para retirar essa água, jogar ela fora e ficar só a pele mesmo em cima da musculatura. Tá. E você, quando era garoto, por exemplo, você tem isso na memória? Você era gordinho, era magro? Eu já fui os dois, né? Já tive a minha fase de ser muito magro, a época que a gente dá aquela crescida, e já fui bem gordinho também. Mas bem gordinho, você fala o quê? Com quantos anos? Eu com 12, 13 anos, eu já cheguei a pesar o peso que eu tenho hoje, de 85 a 90 quilos. Então estava gordo mesmo. Na época, assim, se fosse para calcular em percentual de gordura, uns 30% a 35%. Um fisiculturista, sua melhor forma, ele tem um IMC de quanto? A gente não avalia por IMC, porque o IMC ela é meio que uma conta meio que mentirosa, né? Ela é uma conta da base da Organização Mundial de Saúde. Muito bem. Mas a gente calcula o percentual de gordura. Um atleta, no dia do campeonato, ele chega em média de uns 3% a 3,5%. Bem condicionado. Bem pouquinho mesmo. Com esse percentual de gordura, que é baixíssimo, né? 3,5%, a força está em plena carga. Ele está bem condicionado, a gente fala que ele está bem condicionado, mas muito debilitado. Porque ele está num percentual de gordura muito baixo, pouca alimentação, poucas calorias, então assim, esse período ele está muito debilitado. Bacana. Vou fazer um rápido intervalo, sai daí, estamos conversando aqui com o Alto Rosa, fisiculturista, nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje recebendo a visita do fisiculturista Alto Rosa, que aceitou o convite para participar conosco aqui desse programa. Nós terminamos o primeiro bloco e eu ouvindo você falar que a questão da gordura, quer dizer, o fisiculturista, quanto menos percentual de gordura, mais em forma vai estar, e por conta disso também, ele não vai estar com tanta força, em algumas situações vai estar até com uma certa fraqueza. E o halterofilista, por exemplo, esse precisa de explosão mesmo, precisa de força para levantar peso, né? Exatamente. Então, um percentual de gordura maior? Como eles não precisam preocupar com o físico em si, eles precisam ter força. Então, eles têm que comer muito, eles têm que estar bem alimentados. Então, o que menos importa para um halterofilista é o físico. Ele precisa de força. Precisa de capacidade de levantar aquele peso ali. Exatamente. Você é personal? Sim. É educador físico? Sim. É isso? Tem alunos? Sim. E alunos normal da musculação ou são alunos do fisiculturismo? O personal trainer hoje é a minha profissão, né? É o meu ganha-pão. Eu faço acompanhamento tanto presencial e tenho minha consultoria online. De consultoria online, eu atendo 2 atletas. Um rapaz do Acre e uma menina de Betim. No fisiculturismo? Atletas de fisiculturismo. Tá. E os outros demais e os meus alunos presenciais são todas pessoas normais mesmo, que buscam emagrecimento. E o fato de você ser fisiculturista, por exemplo, chama a atenção dos seus alunos, não? O aluno fala, eu quero ter um braço igual ao seu, quero barriga tanquinho, tem isso. Com certeza. Como o fisiculturismo a gente trabalha muito com antes e depois, a gente tem um período de ganho de peso que a gente fica um pouco fora de forma, a gente fica, vamos dizer, gordinho. E depois a gente emagrece muito, cega muito. Então eles usam, eu não quero ser atleta, mas se ele consegue emagrecer nesse período de tempo, eu também vou conseguir. Então aí se torna um espelho para o nosso aluno. Né? Essa competição, ela ocorre normalmente de quanto tempo? Quer dizer, o atleta se dispõe a competir quantas vezes no ano, por exemplo, ao ano? Assim, são vários eventos, né, durante o ano todo. E são divididos por federações. Não participa de todos? São divididos por federações. Então, assim, em Minas são 3, 4, 5 federações, se eu não me engano. E eu sou federado na federação da IFBB do Espírito Santo. Para mim, por que você não federou em Minas? Eu já fui federado em Minas, hoje é mais por questão de logística. E pelos eventos devido à pandemia. Então, assim, na Federação do Espírito Santo, eu posso competir só lá. A não ser que tenha alguns eventos que eles fazem abertos para outros estados. Entendi. Então, assim, no Espírito Santo são em média de 4 a 5 campeonatos no ano. Agora, o atleta, para ele conseguir e competir 5 vezes no ano, se tiver uma divisão bem boa dos eventos, um em cima do outro, assim, dificilmente o atleta consegue manter. Porque é estresse o tempo todo, né? Sim. Se você pega 5, por exemplo, você precisa de quanto tempo para se preparar para uma competição dessa?
O atleta, a finalização, eu sei que você prepara o tempo todo, mas você tem aquele período que você concentra na concentração. Sim. O atleta, na verdade, ele está sempre em preparação. Ou ele está em período que a gente chama de bulk, né? Ou off-season, que é o momento de ganho de peso, onde ele está consumindo mais calorias, que é onde ele vai estar realmente construindo massa muscular, onde vai estar melhorando os pontos fracos, onde devido a ele ter passado por alguma competição, ele precisa melhorar determinado ponto. Então, esse período de off-season é o período que ele vai estar construindo músculo. Então, ele está sempre em preparação. Se eu tenho um campeonato para o meio do ano que vem, eu entro em off-season agora, eu posso ficar até fevereiro, março, abril, em off-season, e pego aí talvez umas 12, 14 semanas de finalização. Isso depende muito do atleta. Quanto mais disciplinado o atleta durante o seu off-season de ganho de peso, menos depois ele tem problema para estar pesando, que ele consegue controlar o seu percentual de gordura. Entendi. Essa apresentação tem algum tipo de coreografia? Vocês ensaiam isso ou não? É padrão a maneira de apresentar? Como é que é isso? Assim, o evento, o campeonato em si, disponibiliza os atletas enfileirados. A parte de ser avaliado, tem as poses que chamam de pose compulsória, que são coisas padrões da federação. E logo depois dessas poses tem a apresentação individual, que é mais voltada para um show mesmo. Aí é uma apresentação com música e tudo, mas que já não contabiliza tanta pontuação assim. A pontuação mesmo é na hora de estar fazendo as poses compulsórias. Muito bem. Essas posições têm que ser feitas conforme são previstas mesmo. Sim, sim. Basicamente são as mesmas poses. Cada federação às vezes tem alguma coisinha que muda e tudo, mas no geral são... E quem que avalia isso, por exemplo? São pessoas da própria área, são fisiculturistas também? Isso é uma questão mais de percepção da pessoa ou isso tem medida? O quadro de árbitro, ele é formado, assim, são pessoas treinadas, tudo, então pessoas de área de academia, de área de musculação, da área de educação física geralmente, ou não obrigatoriamente, ele tem que fazer o curso. Entendi. Essa avaliação ela é feita mesmo de acordo com o critério de cada categoria no olho. No olho. Para estar olhando condicionamento, simetria muscular, membros inferiores proporcional aos membros superiores, um lado do corpo comparado ao outro, o condicionamento todo. Então, assim, cada categoria tem seu critério específico. Mas não tem ninguém lá com fita métrica? Não, nada disso. Nada disso não. Nós ficamos posicionados literalmente num palco alinhado, os autos ficam num degrau abaixo, para onde está avaliando, e é só olhando mesmo. Muito bem. Você falou que tem um irmão? Sim. Um irmão só? Um irmão. Ele mexe com academia? Está na área da... Ele é adepto ao esporte, mas hoje em dia não. Há muitos anos, musculação ele não pratica mais. Hoje em dia ele está praticando muito, ele é muito da área do jiu-jitsu e ciclismo. Mas está sempre fazendo alguma coisa. Acompanha, sua família te apoia? Sua mulher não precisa nem falar, porque ela já fez, está com você, né? Sim. Mas os familiares? Me apoia, meu pai, minha mãe, me apoia, meu irmão mesmo, assim, é uma área que ele não pratica, mas ele sempre gostou muito. Meu irmão não tem lá muita disciplina que eu tenho, nem com relação à dieta, mas ele gosta muito, gosta muito. Pois é, rapaz, eu estou pensando como é que faz com o aniversário da mamãe, aniversário do sobrinho, feijoada da vovó, bolo de laranja, como é que faz com esse negócio? Tem que mandar mensagem pro preparador, né? Se tiver autorizado a comer um pouquinho, tá, se não tiver. Minha esposa trabalha, além dela ser nutricionista, está na área, ela trabalha com doce. Ela fabrica dentro de casa. É mesmo? Então é uma luta diária resistir os doces que ela faz também. Moranguinho, cajuzinho. Brigadeiro. Nada disso. A mente está bem trabalhada. Pois aí eu ia perguntar sobre isso agora, essa questão psicológica. Porque eu sei assim, quando a gente não pode, é que a gente quer. Não é assim? Não está podendo beber água, é a hora que a gente quer beber mais água. O pessoal que tem problema de glicose, por exemplo, não pode comer doce. É de madrugada, uma colherzinha para roubar na geladeira. Você dá essas escapulidas ou não? É exatamente isso, o tal do não, o proibido que atiça, né? Não, com relação a isso, eu sou muito disciplinado. Falou que não pode, e eu não... Porque se eu der escapulida, eu estou enganando somente a mim. Então, assim, nessa parte, eu tenho uma disciplina muito boa. Graças a Deus, minha mente, com relação a isso, é muito bem trabalhada. Pode comer na minha frente, que eu resisto, porque eu sei que eu vou ter meu momento de estar desfrutando dessas besteiras também, né? Tá, e você vai na linha de ser vegano, nada disso não? Vegetariano? Não. Come carne? Nós precisamos, a proteína animal é a melhor proteína para hipertrofia, né? Então, assim, eu não por conta disso, eu nunca fui adepto a ser vegetariano, nem vegano. Não tive esse problema. Mas para o fisiculturismo,
É proteína? É proteína animal, não que ele não consuma as outras, mas a base é a proteína animal. É o ovo, o frango, a carne, o leite, essa é a base. Você é adepto desse consumo exagerado de ovos? Tem gente está falando que come 12 ovos por dia, já vi alguém falar que está comendo 15. Você come quantos ovos por dia? Na verdade, esse exagero ele é relativo. Eu já tive momentos de outras preparações com outros preparadores de comer 40 ovos num dia. É mesmo? Hoje em dia, na minha dieta, no momento, eu como 8 ovos. Mas isso aí depende muito do preparador, do nutricionista. Rapaz, 8 ovos por dia, no auge da sua preparação, quantidade de carne que você ingere? O auge é relativo. No momento são 8 ovos e 360 gramas de frango. De frango. Aí o que contabiliza um pouquinho do suplemento do whey protein, que é a proteína do soro do leite, mais um pouquinho. E você falou frango, mas a carne bovina também atinge esse objetivo, é gosto, porque é a preferência de frango? É gosto e condição financeira. Muito bem. Porque hoje está tudo muito caro. Então, assim, eu posso estar colocando a carne vermelha também, o peixe, tudo, mas é mais questão financeira. Mas não dá para fazer churrasco todo dia, não, né? Não dá, não. A coisa tá feia, né? A gente consome aí, dependendo do momento, até 1 quilo de carne por dia, não está dando para brincar, não. Eu queria até voltar no terceiro bloco falando rapidamente sobre isso, porque é uma dieta cara. Não é uma dieta barata, não, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, conversa muito boa aqui com o Alto Rosa, fisiculturista. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa e você que está chegando aí agora vai poder acompanhar o último bloco de uma conversa sensacional com o fisiculturista Alto Rosa. Nós terminamos brincando aqui no segundo bloco, né, a questão da dieta, mas de fato é uma dieta cara, porque se você tem que comer só muita proteína, é muita proteína e proteína realmente é cara. E chega na preparação, isso aumenta, né? Quer dizer, você tem que ingerir, quando você vai, eu vou preparar para competir, aumenta a ingestão de proteína? Depende do período. Geralmente o período de maior ganho aumenta mais a quantidade de carboidratos. Mas você falou que come 350 gramas de carne, por exemplo. Isso é sempre assim? Você chega a comer meio quilo de carne? Chega a comer meio quilo, chega a comer 1 quilo. Isso depende muito do momento que está sempre sendo avaliado pelo nutricionista. Mas a proteína, geralmente, ela é calculada em cima do peso corporal. Em média de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo. Aí que às vezes as pessoas confundem, mas 2,5 gramas de proteína não significa 2,5 gramas do frango. 100 gramas de frango em média de 30 gramas de proteína. Então é por isso que se torna muita comida. Então aí depende do período. O período que eu estou com mais peso, eu preciso comer mais. É assim que a dieta se torna cara, porque nós temos que comer muito e tem o período certo. Então vai juntando durante o dia, todo dia bater aquela quantidade de nutrientes, então ela se torna cara por isso. Agora a questão técnica mesmo. Porque o nutricionista já fala que a gente precisa fazer X refeições por dia, né? Sim. Que a gente acaba não fazendo nada. O pessoal almoça, janta e come aquela bobajada danada. Você certamente segue isso de uma maneira mais rígida, né? Você tem quantas refeições por dia? No momento eu faço 5 refeições. Quais são? Fala pra mim. Café da manhã? Eu começo a comer às 9 da manhã. A minha primeira refeição no momento é pão integral com 4 ovos, 40 gramas de queijo e 1 xícara de café. Aí daí de 3 em 3 horas, em média, eu vou fazendo. Aí meio-dia eu faço meu almoço. Minha refeição é basicamente refeição normal: arroz, feijão, legume e carne. Tudo pesado. 3 horas da tarde eu como frutas, geralmente com iogurte. 6 horas pão de novo com ovo e minha janta normal. A refeição ela é basicamente o que a gente come durante o... E você fala pesado, é pesado ou balanceado? Pesado na balança, grama por grama. É mesmo? Grama por grama. Hoje o meu almoço no momento, ele é 150 gramas de arroz, 150 gramas de feijão, 100 gramas de legumes, aí eu posso estar usando o legume, e 180 de frango. Nesse momento, então nem 1 grama mais, nem 1 grama menos. 580 mais ou menos, eu ia contando rápido aí. Isso. Tá bom, de qualquer forma, se bater no self-service, você não vai bater 1 quilo, não. Isso, para mim, é quase nada. É acabar de almoçar e falar que está com fome. É 580? Para mim não é nada. Eu como tenho sempre que comer muito, eu tô em período de preparação novamente, então já estou em déficit calórico.
Tem período de comer 1,5 kg de comida no almoço. Você vai ter competição quando? Tem uma em dezembro agora, dia 12 de dezembro. Aí nós estamos setembro, você Já entrando, estão, outubro exato. agora já Eu vou contando por semanas, né? Que para mim vai ficando mais fácil. Estamos a 11 semanas do evento. Muito bem. Você acredita que o fisiculturismo leve realmente ao limite do corpo? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Existem casos assim da pessoa querer ultrapassar o limite, onde acontece problemas de saúde, tem atletas que passam mal em cima do palco, por aquele período de estar muito depredado, muito debilitado, então assim, chega literalmente ao limite. E tem um acompanhamento aí rotineiro dos índices, por exemplo, esses exames normais que a gente faz de sangue, né, que vem glicose, com certeza. Lipídios, não sei o que. Com certeza. Isso tem um acompanhamento normal. Nós temos acompanhamento, tem um médico para estar olhando a parte clínica, tem um nutricionista para estar olhando, e há casos até de precisar de psicólogos, então assim, é toda uma equipe. Hoje eu trabalho como nutricionista e um médico. Parte de treinador e preparador, não que eu não preciso, mas eu faço a minha parte, não por causa de condições também, mais financeiras. Então eu tenho um nutricionista, meu preparador, e tenho um médico que olha a minha parte clínica. Mas aí, se for olhar, tem fisioterapeuta, tem um médico esportivo, toda uma equipe, para quem tem condições. É multidisciplinar, né? Isso. Você como fisiculturista, você pode determinar aí uma idade limite para participar disso? Quer dizer, você, por exemplo, acha que vai até quantos anos? Ou isso não tem limite? Na verdade, o fisiculturismo eu não levo assim como um plano de carreira para mim, não. Eu faço hoje em dia mais por gosto e porque ele me ajuda na minha profissão. Muito bem. Porque estamos falando de um esporte amador. Tá, mas na competição tem uma exigência de idade, que tem um limite? Aí não tem idade. Existem categorias que é por idade, que é a categoria Master, mas assim, os atletas Master podem disputar as outras categorias, mas não tem limite. O auge de um atleta hoje é em torno de 40 anos. Os atletas de ponta estão nessa média de 40 anos. Acabou de aposentar um atleta agora, se eu não me engano, dos Estados Unidos, com 51 anos de idade. Bacana. Você pega Caratinga, por exemplo, você é filho de Caratinga, né? Nasceu aqui, Sim. Cidade pequena, cidade do interior. Tem dificuldade com patrocínio? Muito. Muito. Como qualquer outro, o esporte nacional ele é o futebol. O futebol amador já passa por diversos problemas financeiros. Quando se trata de outras modalidades esportivas, as dificuldades só aumentam. Acabamos de passar pelas Olimpíadas agora. Os maiores desafios dos atletas são o quê? São conseguir preparar todos os anos por conta da dificuldade financeira. Quando se fala de fisiculturismo, é mais difícil ainda. Eu tive ajuda. Tem muito preconceito, né? Tem preconceito. Tem maneira de entender, de achar que isso não é esporte, é nada, isso é concurso de beleza. A empresa que patrocina, ela visa o retorno. Dependendo, se ela não vê como vantagem o retorno. Hoje eu tenho um patrocínio, estou fechando um patrocínio com uma empresa de manipulação, farmácia de manipulação, que para eles eu posso dar um retorno. Então, para eles é viável. Loja de suplementos, essas coisas. Mas, no geral, um supermercado, alguma coisa... Que retorno que talvez eles podem imaginar que eu vou estar dando para eles? O interessante do esporte é que quando ele se torna profissional, reconhecido profissionalmente, né? Que é o caso, por exemplo, do skate. Aí, hoje, por exemplo, em Minas Gerais, já tem várias cidades construindo pistas de skate, construindo dentro do que determina a regra. O cara resolvia fazer uma pista e fazia de qualquer jeito. Sim. Agora não, o skatista está lá acompanhando, e daqui a pouco eu acho que o fisiculturismo também segue uma linha dessa, assim, que foi reconhecida. Já melhorou muito. A mídia já ajuda. Hoje, rede social, então, assim, são diversos atletas. Melhorou muito, mas ainda é longe de ser o ideal, né? Essa questão toda dessa preparação, apesar de você já ter dito que a preparação não é constante, mas a gente sabe que em determinado momento o corpo ele é levado aos quase seu limite, né? Depois retorna. Isso nunca te causou problema de saúde, não, no geral? Não, graças a Deus não, porque a primeira coisa que eu sempre preocupei foi com isso. Existem atletas que não estão nem aí para a saúde, ele quer o resultado do palco, ele quer ser campeão. E eu sempre priorizei a minha saúde, eu quero a minha saúde primeiro. Tem como eu ser um atleta de fisiculturista e ter saúde? Tem, então é isso que eu quero. Bacana. Nós já estamos terminando aqui nossa conversa muito boa. Alguns tipos de esporte, até a próprio futebol, teve um tempo que... antes de um jogo, por exemplo, o cara tinha que ter treinamento só e repouso e não podia, por exemplo, fazer sexo.
O fisiculturista na preparação faz sexo normalmente? Se aguentar, faz, mas dificilmente. Tem que dar, às vezes não aguenta não, né? Pode até querer pensar, mas acho que tá não é fraco, possível, não, muito fraco. Ó, sensacional a nossa conversa, muito obrigado por você vir aqui. É uma maneira de levar o telespectador mais informação sobre esse esporte, quebrar preconceitos, né? Sim. Você tem um minuto aí para suas considerações finais, você vai se dirigir essa câmera aqui, ó. Deixar o seu recado aí aos telespectadores e aos internautas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha pessoa, do meu trabalho, do esporte principalmente. E eu gostaria de agradecer a todos que me acompanham, que já conhecem meu trabalho, que estão sempre torcendo por mim. Eu tive a participação que eu tive agora, mês passado, em 2 campeonatos. Foi muito boa, então agradecer as pessoas que me apoiaram, tanto financeiramente, me mandando energia positiva, e que está já torcendo para mim para o próximo campeonato, dia 12 de dezembro, que eu estou em preparação também. Só agradecer mesmo. Se alguém quiser acompanhar meu trabalho e a minha vida de atleta também pela rede social, meu Instagram é _rosa personal, e eu estou sempre tentando postar o meu dia a dia lá, na medida do possível. Bacana. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência, e até o próximo encontro, se Deus quiser.